Aqui nos estúdios, nós estamos conversando com o delegado da Receita Federal do Brasil na Paraíba, Hamilton Sobral Guedes. Começou hoje o prazo de declaração do imposto de renda. São 2 meses e meio aí que você tem para declarar o que você tem que declarar, ficar isento, esperar aí a restituição se for o caso. Mas aí, por falar em pagamento, em obrigatoriedade de pagamento, a pessoa pode ter um alívio aí, ou pelo menos contribuir com uma instituição social séria, né, aqui no Estado, deixar o dinheiro aqui no Estado. Vai funcionar esse ano também essa forma de contribuição social? Muito bom, Hermes. Vai. É o que nós chamamos de destinação na declaração. O contribuinte ele pode destinar parte do imposto dele devido na declaração, tanto para o fundo das crianças e do adolescente, como para os idosos. Então, a princípio, é um trabalho de cidadania que o contribuinte pode estar fazendo. Lembrando que ele não vai pagar nada mais do que deverá pagar. Ou seja, ele vai pegar parte do que vai pagar, ele diz, ó, isso aqui vai para o fundo da criança e do adolescente, ou isso aqui vai para o fundo do idoso. Ele faz isso de forma muito fácil, o programa ele é interativo, ele vai mostra o limite que ele pode estar destinando, e aí aqui a gente faz um apelo para que o contribuinte faça essa destinação. Só lembrando, para aqueles contribuintes que fazem a declaração pelo desconto padrão de 20%, Hermes, esse não pode destinar. É só para os contribuintes que fazem a declaração completa com as deduções de despesas, enfim, daquelas despesas. Esse pode destinar. Vamos fazer algumas situações aqui para a gente tirar algumas dúvidas. Por exemplo, eu estou num cargo, fui promovido no meio do ano. Em julho, recebi uma promoção. De janeiro a junho, meu salário foi 1. A partir de julho, aumentou porque eu subi de posição na hierarquia empresarial. Qual o salário que eu devo declarar? O anterior ou o de julho? Boa pergunta. Por isso que a declaração de imposto de renda, ela se chama declaração de ajuste, ou seja, ela vai pegar todos os rendimentos do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro que o cidadão recebeu em 2023. E aí ele vai somar tudo isso, vai também somar todas as despesas desse período e aí vai montar a sua declaração. O resultado do que ele recebeu total, menos o que ele pagou, porque eventualmente em alguns meses, Hermes, você pode ter tido retenção de imposto de renda, então ele vai considerar nessa declaração. E aí o resultado disso, se der imposto a pagar, ele vai ter que pagar a diferença, se não, provavelmente vai dar imposto a restituir, e aí ele recebe de volta. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, ele tem que somar todo o rendimento. Inclusive, se você fizer ali o que a gente chama de bico, ou algum extra, alguma coisa, tem que também adicionar a esse somatório de rendimentos. Certo. Agora também tem outra situação. Eu morava fora do Brasil, vim para o Brasil, brasileiro, passei um tempo fora, vim para o Brasil. Eu sou obrigado a declarar o imposto de renda quando voltar aqui, passar 6 meses aqui no território brasileiro, eu tenho que declarar? Excelente pergunta, porque isso é uma das condições de obrigatoriedade de entregar a declaração. É quando o cidadão, quando ele sai do Brasil, fica um tempo fora e volta como residente, ou seja, ele volta para ficar aqui e aí ele voltando na situação de residente, ele fica obrigado a declarar, mesmo que ele chegue no finalzinho ali do ano, mas chegou em 2023, no sentido de residente, não é aquela situação que o cidadão vem aqui, fica um mês tal e vai embora, não, e continua lá no exterior. Não, ele vem, turista. Ele vem, fica aqui e aí ele é obrigado a declarar. Certo. Na situação inversa, eu até setembro desse ano eu morava no Brasil, fui para o exterior, morar no exterior, ou pelo menos passar mais de 1 ano no exterior. Eu sou obrigado a declarar na Receita Federal do Brasil? Também, você tem que fazer o que nós chamamos de saída definitiva do país. É uma declaração que você vai lá, ela está lá disponível, e aí você preenche com ânimo, você tem um ânimo de realmente sair, ficar um tempo fora, então você tem que preencher essa saída definitiva do Brasil. Agora tem uma situação aí, porque nós temos 2 meses e meio para a declaração do imposto de renda. Por algum motivo, eu não fui na Receita Federal, não procurei saber disso, não fui no meu contador, deixei de declarar. Claro que eu não vou receber nenhum prêmio por isso. Qual é a punição? Essa pergunta foi muito bacana, porque a Receita hoje está disponibilizando um chatbot, que é o Léo, onde você pode perguntar ali para ele, ele vai te fazer algumas perguntas e você vai respondendo e ao final ele vai dizer se você está ou não obrigado a declarar.
Então é muito importante para o cidadão que, eu não sei se eu vou declarar ou não, ele vai na página da Receita, acessa lá o Léo, um chatbot lá, um bonequinho que tem lá com o nome Léo, e aí ele pode estar interagindo com ele, fazendo essas perguntas, e ao final ele vai dar a resposta dizendo se ele está ou não obrigado a declarar. Certo. O prazo para a declaração de pessoa jurídica, a gente está falando de pessoa física, né? Esse prazo que começa hoje é para pessoa física. Pessoa jurídica tem algumas alterações, né, nesse prazo. Na verdade... Nessa forma de declarar. Porque na verdade a pessoa jurídica hoje, somente o pessoal do Simples Nacional, os contribuintes do Simples Nacional, que faz uma declaração. Inclusive, através da internet, ele faz, é muito fácil, muito simples. Tá? Mas as outras empresas, pelo lucro presumido, lucro real, enfim, eles hoje apresentam uma escrituração fiscal digital. Tá? Então, que é um pouquinho mais à frente, que ele vai estar sendo obrigado a entregar essa escrituração, que não é bem uma declaração nos moldes que a gente vê para a pessoa física e também para o Simples Nacional. No caso de eu apresentar minha declaração do imposto de renda, tiver alguma inconsistência de dado, faltar algum documento que comprove efetivamente aquela despesa não tributável, o que é que eu posso fazer depois do prazo? Aliás, antes do prazo, antes de vencer o prazo, o que você deve fazer é o seguinte: entregou a declaração, em aproximadamente 72 horas, a sua declaração é processada. Ela faz um batimento das informações que a Receita detém do contribuinte e dá um resultado. E aí você vai verificar esse resultado, ele fica disponível para você, o que a gente chama de extrato de processamento da declaração. Então é importante ao contribuinte, o cidadão que está nos ouvindo, que ao entregar a sua declaração, após ali as 72 horas, ele verifica o processamento da declaração dele. Porque se tiver inconsistência, o sistema vai indicar e vai dizer mais ou menos para ele, está tendo inconsistência nessa informação. Ele verifica, se for o caso, ele corrige e entrega uma declaração retificadora. Não espere a Receita comunicar isso para ele, porque ele possa ser que ele tenha alguma penalidade e ele fazendo espontaneamente, ele resolve, principalmente se ele ainda estiver dentro do prazo. Agora não tem jeito, quem tem que declarar, quem é obrigado a declarar e que não tem devolução, aliás, tem que pagar a Receita Federal, sempre vem aquele boleto. É possível dividir, dependendo do valor? É possível, sim. O contribuinte ele pode dividir o pagamento do imposto em 8 cotas. E aí ele vai pagar a primeira cota no dia 31 de maio e as outras cotas se vencem a cada dia útil de cada mês, o último dia útil de cada mês. Isso vai até dezembro. Então ele pode dividir o imposto devido em 8 cotas. Pode acontecer também um outro caso, Hermes, de contribuinte de anos anteriores que está devendo. Ele pode parcelar o imposto dele. Isso ele faz tudo pela página da Receita, com muita fácil, com muita tranquilidade. E aí, a gente aqui está falando de pagar, mas sim, também tem os que vão a receber, que tem restituição. Lembrando que o primeiro lote é no dia 31 de maio, ou seja, está vencendo o prazo e a gente já está pagando o primeiro lote. E são divididos em 5 lotes, o último lote é em setembro. Também vai estar recebendo no último dia útil de cada mês. Ok, doutor Hamilton, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, por essas explicações. Claro que durante esse prazo aí, 2 meses e meio, o senhor vai retornar aqui para dar mais explicações, tirar dúvidas dos telespectadores e informar sobre essa reta final também da declaração do imposto de renda. Obrigado mais uma vez. Obrigado e nós que agradecemos.